A Europa é feita de história e histórias. Desde os contos que desmistificam a formação da Europa, aos discursos políticos dos democratas liberais. Desde Heródoto, o primeiro historiador, às histórias que os pais contam aos filhos antes de adormecer. Desde a mitologia romana, aos romances eróticos de Oscar Wilde. Desde a Bíblia ao Corão. Desde aquelas que se leem nos livros de história, às que Hitler inventou contra os judeus. Desde Hamlet à Metamorfose. Desde a memória queimada de Alexandria ao livro que comprei na Bertrand semana passada. A Europa é feita de história e histórias. Contos e fábulas. E por vezes não podemos ter a certeza do que aconteceu, do que não aconteceu, ou do que tem parte verdade, parte ficcional. Mesmo quando estudamos a história europeia, temos de ter consciência que a história é a nossa visão sobre o passado. E nela há sempre um pouco de nós, daquilo que somos e daquilo em que a sociedade se tornou. Quando falamos de histórias, toda a gente sabe. Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Assim, as histórias têm sempre um pouco do contador, assim como a história tem de quem a interpreta. São exatamente as histórias e as histórias que permanecem na recordação dos europeus e as que estão escritas nos livros das antigas bibliotecas europeias que definem aquilo que a Europa é. Mas também as histórias que nós distorcemos. A história de cada um de nós, de cada comunidade. As histórias que nos passam ao lado, que tendem a ser esquecidas. Aquelas histórias que nós nem lemos, nem nunca ouvimos. Todas elas fazem parte daquilo que a Europa é. Neste nosso lugar, temos histórias muito antigas que cruzam a história que está por trás das estatuetas de velhos. Passa pelas cruzadas da Idade Média, pela morte de Cristo na cruz, pelas memórias do Holocausto, pelo Muro de Berlim, pela senhora nórdica que se moveu para a Itália, ou pelos refugiados que chegam diretamente, todos os dias, às praias da Grécia. Encontramos romances épicos e tragédias, contos que desejaríamos que fossem verdade
e histórias que não deviam sequer ser imaginadas. São as histórias da nossa vida que definem quem somos, assim como as histórias da Europa, ela própria o dizem. Contudo, são também as nossas histórias individuais que definem aquilo que a Europa é, assim como as histórias europeias definem aquilo que nós somos enquanto europeus. Mas afinal, o que é isto de ser europeu? Será apenas uma condição de quem nasceu em terras europeias? Ou será algo maior? Será que eu sou mais europeia por ter nascido em Portugal do que alguém que nasceu na Nicarágua, cujas suas raízes familiares e culturais certamente, ou pelo menos em parte, desaguam na Europa? E ela mesma viveu em países europeus ao longo da sua vida e tem a história da Europa consigo e transporta-a e cria-a. Eu penso que não. Ela é tanto europeia quanto eu. Talvez um europeu seja aquele que transporta e recria a história da Europa. Alguém que vive, defende e reinventa os princípios que fundam e fundamentam a Europa. O som da desperta Grécia, como lhe chamou Rui Belo. O Renascimento, as luzes, a Revolução Francesa. Talvez quem anda a ignorar a história europeia, quem se esqueça dela, quem nunca a tente compreender, talvez esses estejam a deixar de ser europeus. A Europa é mais do que uma empresa com funcionários e dinheiro, mais do que uma terra com fronteiras. É uma mundividência, um conjunto de pessoas, uma história com histórias, um lugar de cultura. Talvez esta Europa que fecha as fronteiras e fecha as portas à humanidade e as abre apenas ao império do sistema financeiro, esteja a escrever o fim da Europa. A cultura europeia foi sempre uma cultura em viagem. Às vezes, de forma mais rude, impondo religião, costumes, saberes, escravizando pessoas e matando outras, em diferentes latitudes e épocas. Mas, de alguma forma, sempre transportamos um pouco do que é a Europa e desta história europeia para cada ponto do globo. E ainda hoje o fazemos de uma forma diferente e com outra história para contar. Temos professores portugueses a ajudar os programas educativos da Guiné e Timor-Leste, famílias alemãs que acolhem os refugiados sírios. Temos alguns dos melhores investigadores e cientistas a trabalhar nos Estados Unidos da América. Temos voluntários espalhados pelo mundo inteiro. Por vezes esquecemos que esta nossa história de conquistas e explorações nos deixou eternamente responsáveis por aqueles que ficaram com um pouco de Europa dentro de si. E que a nossa história europeia, para o bem e para o mal, ficou gravada no seu património genético. Por isso, a Europa está um pouco espalhada pelo mundo inteiro. E até pela Via Láctea. A Europa não é mais um espaço físico, com fronteiras. Há muito que se tornou mais do que isso. Uma visão da vida e dos sentidos múltiplos, histórias e histórias, confluências. Assim como compreender como a Europa feita de história, a Hungria fecha as fronteiras. O populismo cresce em detrimento da democracia. A desinformação progrida numa sociedade de espetáculo, em que as pessoas vivem alienadas e tomam estereótipos como factos. Onde estão os velhos ideais de igualdade, fraternidade, diversidade, proteção, dignidade e integridade?
Günter Grass, no seu discurso Escrever depois de Auschwitz, expõe a dificuldade que é em criar histórias depois de algo tão desumano como foi a Segunda Guerra Mundial. E pergunta-se quais serão as histórias e a história da Europa depois de tal pesadelo. Pergunta-se se será possível continuá-las. Mas como poderíamos nós parar de escrever aquilo que somos? Fazê-lo seria o fim da Europa, seria a nossa autodestruição. Günter Grass defende que não podemos omitir nada da história às gerações futuras. É necessário mostrar as feridas da Europa, não as sarar, iluminá-las para que nunca sejam esquecidas e para que projetos como o Holocausto não sejam necessários. Tente iluminar as florestas de factos, fazer buracos no gelo e deixá-los abertos. Não cozer o rasgão, não tolerar saltos, com a ajuda dos quais se quer abandonar a história de Mnemoev, um terreno habitado por caracóis. Pois, Auschwitz permanecerá, ainda que rodeada de palavras explicativas, algo de inexplicável. Concluindo, é triste ver as pessoas esquecerem-se deste património, desta casa comum que é a Europa, destas histórias que todos os dias fazem dela um pouco maior, um pouco mais vasta, um pouco mais nossa. Os europeus esquecem-se que neles e deles vive e revive a Europa, que é das suas histórias de igualdade e desigualdade que a Europa cresce. A apatia, o desinteresse, os diversos egoísmos de setor, de grupo, de país, desbaratam a herança cultural que nos transportamos, transformam o seu fundo humanista numa feudo financeiro, erguem muros e limites, quando é de liberdade que vivemos. A Europa só irá acordar quando os europeus perceberem que são eles, na igualdade e desigualdade das suas histórias, que podem transformar a Europa naquilo que sonharam. Somos nós, os europeus, quem está encarregue de continuar a escrever a história da Europa, ou mais prosaicamente, a evitar o seu fim a ser escrito. Apesar do meu discurso ter de chegar a um ponto final, o reescrever da Europa não terminará, a menos que o género humano desista de si próprio.